que a gente fala teórica antes de entrar no Evangelho. Por que teórica? A gente tem que descobrir alguns elementos da comunidade de João para poder entender o Evangelho de João. Já falamos sobre o autor, que ele é um autor anônimo, nós não sabemos quem ele é, ele mesmo não quis se revelar. O próprio autor, não, estamos começando agora que está entrando, Marianelli, seja bem-vinda. Ele não quis se revelar, ele prefere ser chamado de discípulo amado, deixando bem aberto. Nós sabemos hoje, pela história, de 55 anos depois de Jesus. Mas o João vai narrar como se fosse da época de Jesus, como se Jesus tivesse testemunhado essas expulsões de cristãos que nem existia na época de Jesus, tá bom? Mas é um ponto importante da obra do Evangelho, é essa expulsão dos cristãos da sinagoga. Depois, os judeus, eles vão fazer uma oração contra os heréticos, depois desse concílio de Jânia, depois dessa assembleia de Jânia, eles vão fazer uma oração contra os heréticos. Quem são os heréticos para os judeus? Os cristãos, os judeus cristãos, tá bom? Então, esse é um dos contextos do Evangelho de João. Esse conflito entre o judaísmo oficial e os judeus cristãos que foram expulsos. Pessoal, ser expulso de uma comunidade como a judaica, para quem conhece cigano, para quem conhece árabe, ser expulso da comunidade é a pior coisa que existe. Você passa a ser excluído, vira pária. Quem é rico perde os poderes políticos, econômicos. Quem é pobre, pior ainda. Então, o Evangelho de João vai falar de um grupo excluído. A comunidade de João era uma comunidade perseguida. Então, a primeira perseguição, já estou dizendo para vocês qual é. Qual é a primeira perseguição? Judeus. Os judeus oficiais que expulsaram os judeus cristãos. Por que eles expulsaram? Porque os judeus oficiais não aceitavam mais que judeus seguissem um falso Messias, na visão deles. Para eles, Jesus era um falso Messias. Então, falou para os cristãos, ou vocês abandonam Jesus, ou vocês não podem frequentar mais a sinagoga. Tá? E aí, os cristãos preferiram ser expulsos do que negar Jesus. Então, a primeira perseguição é uma perseguição da sociedade judaica. Ok? O segundo grupo que persegue os cristãos, isso faz parte da obra também, é o Império Romano. É o Império Romano. Boa noite, Eleonora, estamos começando agora. O segundo grupo que persegue, então o primeiro grupo que persegue os cristãos são os judeus. O segundo grupo que persegue os cristãos é o Império Romano. Quando a redação final, lá pelos anos 90, desse evangelho saiu, nós já tivemos a perseguição do Nero. O Nero perseguiu os cristãos no ano de 64. Quando matou São Pedro, quando matou São Paulo. Então, em 64, o Império Romano já estava perseguindo os cristãos. Essa perseguição continuou? Continuou exatamente quando a redação estava finalizando. Um imperador chamado Domiciano passa a perseguir os cristãos da Ásia. Onde o Evangelho do João foi finalizado? Na Ásia. Na Ásia. Então, a partir daí, os cristãos estão sendo perseguidos também pela sociedade romana. Então, eu posso dizer assim que a redação final do Evangelho de João reflete uma comunidade perseguida. A gente pode dizer uma comunidade, o termo que se usa na história é de pária. O que é pária? Afastada da sociedade, perseguida da sociedade. Então, a comunidade joanina, a comunidade do discípulo amado, ele preferia se chamar assim, discípulo amado, essa comunidade era perseguida pela sociedade judaica e pelo Império Romano. Ok? Agora, presta bem atenção nessa chave de leitura aqui, fundamental. O João chama o Império Romano, esses judeus contrários ao Evangelho, judeus contrários ao Evangelho, não todos os judeus, porque ele também é judeu, João, Jesus é judeu. Então, o Evangelho, o quarto Evangelho, o Evangelho de João, chama o Império Romano, os judeus que negaram Jesus, que são contra Jesus, a sociedade grega também entra nessa, ele chama negativamente de mundo, de mundo.
Então, a palavra mundo no Evangelho de João tem dois sentidos. Nós vamos ver isso devagarzinho depois com vocês. A palavra mundo no Evangelho de João tem dois sentidos. Qual é o primeiro sentido de mundo? Um sentido positivo, de criação de Deus. A humanidade. A humanidade é vista como mundo. Isso é positivo. Quando for humanidade, o termo mundo é positivo. Mas o termo que João mais usa é o termo negativo. Qual que é o termo negativo? O Império Romano, a sociedade judaica que negou Cristo, a sociedade grega. Então, nesse sentido, o mundo tem um sentido negativo. É isso tudo junto, não é coisa. João não analisa cada um separado. Então, nesse aspecto negativo, são todos aqueles que se colocam contra o evangelho de Jesus. Isso é mundo. Por isso que ele fala na oração. Jesus rezando para o Pai, eles são do mundo, tá? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é a oração de João, de Cristo para o Pai, quando Cristo reza por nós. Fala assim, ó, eles estão no mundo. Sim, estamos no mundo, no Império Romano, na sociedade judaica, mas nós não somos desse mundo, porque esse mundo não aceitou Jesus. Esse mundo não aceitou Jesus. Oi? Eu não gosto de interromper, não, mas é que eu estou fazendo uma pequena confusão. Esse mesmo João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu o Apocalipse, que foi o discípulo de Jesus? Não. Tem nada a ver, né? São duas pessoas diferentes. Tá. Esse João possivelmente escreveu as cartas, mas não é aquele mesmo do Apocalipse, não. Embora o ambiente seja o mesmo, a Ásia, tá? O ambiente é o mesmo, a Ásia. Reflete o mesmo contexto, vamos dizer assim. Então, olha só, o mundo é visto como algo, por outro lado, depois de ver o aspecto positivo, ele é visto como negativo. Então, quando a gente lê o mundo no aspecto negativo, são todas as forças contrárias ao evangelho. Império Romano, sociedade judaica, e outras mais, ok? Por isso que ele fala claramente, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós não somos dessas forças contrárias a Jesus, está dizendo o João, tá? Ao escrever essa frase. Isso é importante para a gente entender esse outro contexto do evangelho, tá bom? Então, é o contexto de comunidade perseguida por esses grupos, seja a sociedade judaica, seja também o Império Romano, para a gente entender um pouco isso. Já falamos aqui do mundo. O mundo, a palavra grega significa cosmo, tá? Na tradução é cosmo. Então, é essa parcela hostil ao Evangelho de Jesus. Isso está na oração dele lá. A comunidade, essa comunidade, desculpa, esse mundo, esse cosmo, negativamente falando, tem um chefe, que o João fala, o chefe desse mundo. Qual é o chefe desse mundo? O diabo. O diabo é o chefe desse mundo, né, do cosmos, do mundo que negou Cristo. Então, quando você lê no Evangelho de João, o chefe desse mundo, qual mundo? Romano, judaico, grego, desse mundo que nega Jesus, é o diabo. Por que o diabo? Porque o diabo é aquele que não aceita a evangelização, o evangelho de Jesus. Então, o diabolos é aquele que divide. Esse é o chefe do mundo, segundo o evangelho de João, tá? Quando se lê a palavra opositor de Deus, o chefe desse mundo, ele está referindo aí ao diabo. E nesse ponto, o João, ao escrever o seu evangelho, ele é judeu, não esqueçamos disso, o escritor do quarto evangelho é um judeu, a redação final é de judeu. Ele vai, só um pouquinho que responder a pessoa, só um instantinho aqui. Ele vai defender um outro tipo. Você sabe que o judaísmo ele trabalhava a ideia de messianismo, né, daquele que vem libertar Israel dos romanos. O João ele prefere nem falar essa palavra messianismo. Ele vai usar o reino de Deus numa outra dimensão que nós conhecemos, a dimensão que ele fala.
Quando João vai falar de reino de Deus, tá? O que Jesus responde para Pilatos? Meu reino não é desse mundo. Então é um outro reino. Tá? O João deixa muito claro que o messianato de Jesus não é político. Tá? Não é desse mundo. Porque mundo é negativo, já falei para vocês aí. Então, quando Jesus responde para o Pilatos pergunta assim, você é rei? Aí ele fala assim, eu sou, mas meu reino não é desse mundo. Então, aqui tem uma dimensão espiritual do evangelho. Por isso que a gente fala que o evangelho de João é o mais espiritual dos evangelhos, mais teológico. Aí o símbolo da águia que eu falei para vocês. Então, o João, ele não entra na discussão do messianato político de Jesus. Jesus não é o Messias político esperado pelos judeus. O messianato dele é do outro mundo, é do reino espiritual. Por isso que Jesus vai dizer novamente ao apóstolo Pilatos, meu reino não é desse mundo. Vamos aqui, eu vou falar do aspecto econômico-social, político e religioso, para vocês entenderem como é que essa comunidade ela vive, tá? Essa comunidade de João. De todos os... antes de falar disso, de todos os evangelhos, o evangelho do João, ele é urbano, ele é escrito para a cidade. Por isso que a gente coloca João escrevendo aí, possivelmente em Éfeso, hoje Turquia, mas naquela época era Ásia Menor. Então, o evangelho dele é todo urbano. Os outros evangelhos, outros 3 evangelhos, são evangelhos rurais, que fala de ovelha, que fala de pessoas que vivem da roça, que fala de plantas. João não. O evangelho de João reflete um contexto urbano, é um contexto da cidade grande. Então a gente sabe que a comunidade joanina do quarto evangelho não está na zona rural, ela está na cidade. É o evangelho que volta para a cidade. Tá bom? Isso é muito importante a gente entender. E aqui então, dentro do aspecto econômico-social, de todos os evangelhos, o evangelho de João é o que menos faz a referência à questão do mundo dos pobres. O evangelho de Marcos, Lucas e João sempre coloca a questão do pobre, aquele pobre que foi expulso da roça, aquele pobre que não tem mais como plantar. Como João vive no mundo da cidade, ele vai fazer uma nova análise, ele não fala desse pobre, ele vai falar muito mais de excluídos, mas num outro sentido. Tá? Ele amplia o sentido, não mais fala daquela questão econômica, da pobreza econômica. Não é essa a preocupação do João, tá bom? Então, em vez de camponeses sofridos, tá, que nós vemos aí, nós vamos encontrar no Evangelho de João pessoas ricas até. Então, aqui, ele faz muita referência a pessoas que eram ricas. Por exemplo, o João Batista, o filho lá da Isabel, ele é de uma família sacerdotal, ele não é pobre, ele é de uma família sacerdotal. Um outro exemplo, boda de Caná foi feita por uma família que tinha dinheiro. Né? Quer dizer, para oferecer uma boda, tem que ser pessoas que têm dinheiro. O fariseu Nicodemos é rico. O fariseu Nicodemo é rico. É um outro exemplo. A família do Lázaro oferece um banquete para Jesus, quer dizer, não era pobre, banquete é coisa de gente que tem condições financeiras, não vou dizer rica, mas que tem condições financeiras. O funcionário real de Cafarnaum, ele e toda a sua casa se converte, quer dizer, eram ricos, casa é coisa ampla, de pessoas que têm condições. O José de Arimateia é rico, é uma pessoa que oferece o túmulo para Jesus. Os discípulos de Jesus têm que pagar as esmolas. Quer dizer, tem que ter dinheiro. E o Judas é apresentado como aquele que olha o dinheiro com paixão. Né? Tanto é que a traição dele está ligada a isso. Então, ou seja, apresenta diferente dos outros evangelhos, algumas personagens que são ricas. Maria Madalena, ela não é pobre. Hoje, historicamente, nós sabemos disso. Maria Madalena, ela, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, ela e algumas senhoras mantinham o programa de Jesus, financeiramente.
Maria Madalena não era uma mulher pobre, era uma mulher que bancava o projeto evangelizador de Jesus, junto com a tal de Susana, por exemplo. Algumas mulheres, isso está no Evangelho, quem quiser ver depois, tá? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, em que fala que algumas mulheres bancavam esse projeto evangelizador de Jesus. Então, essas mulheres, dentre elas, Maria Madalena. Já falei para vocês que confundir Maria Madalena com prostituta foi um erro de um papa, tá? Foi um erro de um papa no século VI, chamado Gregório Magno, que fez esse erro e colocou ela como prostituta. Maria Madalena nunca foi e nunca apareceu nos evangelhos como prostituta. A única coisa que Maria aparece dizendo a questão, vamos dizer, econômica dela é que ela tinha condição financeira, porque bancava, junto com a tal de Susana e outras mulheres, bancavam esse projeto de Jesus, tá bom? Então, o Evangelho de João é um evangelho urbano, não é rural, e fala de uma estrutura de clientela. O que é clientela? Os mais ricos que cuidam dos mais pobres. Essa era a clientela da época do Império Romano. Algumas pessoas mais ricas cuidavam das pessoas mais pobres. Por isso que o João não fala muito dessa pobreza econômica da comunidade. Ele não está preocupado com a pobreza econômica da comunidade. Tá? O João, ele vai preocupar com outro tipo de exclusão que vamos falar daqui a pouco, com uma outra exclusão, não essa especificamente econômica. Essa também, mas menos. Os outros evangelhos sinóticos, não, eles falam o tempo todo dessa questão econômica. O evangelho de João, o evangelho... Suzana, boa noite. Está sendo gravado, se você não conseguir pegar tudo depois, você pode olhar, tá? Suzana está trabalhando hoje. Tá, então, e por que o João está colocando essas pessoas abastadas aqui, dando uma referência para elas? Por que o João está fazendo isso? Porque as sinagogas estão disputando essas pessoas com o cristianismo. As sinagogas querem que essas pessoas ricas vão para elas, tá? E o João está dizendo que essas pessoas já são convertidas ao cristianismo. Então, aqui é uma questão de disputa por pessoas. Enquanto as sinagogas querem essas pessoas mais ricas lá dentro, que é que elas deixam de ser cristãs, o João está dizendo que não, que essas pessoas já são cristianizadas, mesmo as escondidas, como é o caso de José de Arimateia, como é o caso de Nicodemos. Por que o Nicodemos não pode falar que é cristão? Por medo da sinagoga. Por que o José de Arimateia não pode falar que é cristão? Por medo da sinagoga. Você já sabe agora a história, porque a sinagoga estava expulsando os cristãos. Tá? Para vocês entenderem um pouco esse processo aí. Ok? A pobreza, então, e o uso do dinheiro não são preocupações do João. Tá? A crítica do João, na verdade, o João nem gosta dessa questão do dinheiro. O amor ao dinheiro para o João é coisa do diabo. É isso que ele vê, por exemplo, no caso do Judas. Por que o Judas traiu Jesus? Porque o diabo apossou dele. E ele, então, se rendeu às questões financeiras. Então, o Evangelho de João é um evangelho que nem quer falar dessas questões financeiras, porque ele considera o amor ao dinheiro como algo de traidor. Aqueles que amam mais o dinheiro que a Cristo são traidores. Esse é o exemplo do Judas. Então, aqueles que amam mais o dinheiro do que Jesus, esses são traidores. Então, João faz uma crítica muito grande ao dinheiro. Ele não gosta nem de comentar essa questão de dinheiro, tá? Então, do que o João fala em relação? Ele fala de excluídos. Vamos ver quem são esses excluídos para a gente entender. Não é a questão econômica especificamente. Quem são esses excluídos aí? Os primeiros excluídos é a própria comunidade, que foi excluída da sinagoga. Os primeiros excluídos que o João fala é a própria comunidade dele. Uma comunidade que foi expulsa da sinagoga, que perdeu o prestígio, perdeu o respeito, são considerados párias sociais, vivem sem proteção, podem ser perseguidos e mortos a qualquer momento, tá? As pessoas não têm mais garantia nem de sobrevivência, então a comunidade dele é uma comunidade excluída. Ele está dizendo da comunidade dele no primeiro momento, tá? Ele pede que as pessoas tenham mais amor fraterno, ele fala muito de amor no evangelho dele, tá? A exemplo de Jesus que nos amou, a gente tem que amar, mesmo aqueles que nos expulsam das sinagogas. Pessoal, eu estou colocando assim de forma explícita aquilo que está implícito no evangelho. Não é que João fala exatamente assim com essas palavras que eu estou falando, mas é para que vocês entendam. Porque quando ele está falando do amor de Jesus, não é porque nos expulsaram que a gente tem que odiá-los,
tá? Antes de odiar a mim, a vocês, eles odiaram a mim primeiro. Olha só as falas de Jesus. Muito claro para vocês entenderem essa questão da sinagoga, a expulsão. O João insiste muito no serviço mútuo, já que nós estamos excluídos, nós temos que nos ajudar uns aos outros. O serviço é muito presente no Evangelho de João. Então, o quarto evangelho, ele inclui o cuidado aos pobres, nesse sentido. Não é uma questão econômica, mas no sentido de ajudar, porque agora todos nós estamos excluídos. Nós temos, então, que partilhar os bens uns com os outros. Isso aparece principalmente nas cartas joaninas, tá? Nós temos que partilhar os bens com os irmãos mais necessitados, que não têm nada. Então, eu estou dizendo de uma realidade, de uma comunidade excluída que perdeu tudo. E o que você faz quando você perde tudo? Os que têm mais têm que ajudar aqueles que têm menos. Então, qual que é um ponto central do Evangelho de João? A última ceia. A última ceia está ligada a isso. Serviço. Nós temos que servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Tá? Então, o serviço aqui não é só o serviço espiritual, mas ele é um serviço concreto. Concreto. Por isso que nas cartas joaninas tem uma frase muito interessante. Aqueles que dizem que amam a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso, diz o João. Então, o amor a Deus se dá através do amor aos pobres, aos excluídos, às pessoas. Então, seja um amor concreto. Não é um amor abstrato, está dizendo o João. Então, nós temos que ajudar uns aos outros. Como? Serviço. O evangelho do João é o evangelho do serviço. A comunidade tem que se ajudar, porque todos nós estamos excluídos. Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Quem tem menos tem que ajudar de alguma forma. Então é o evangelho do serviço, do amor ao próximo. Como Cristo nos amou, nós também temos que amar uns aos outros. Tá? Capítulo 10. Assim reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estão vendo agora como é que vai fazendo a lógica na nossa cabeça? Então, o amor, nós temos que nos amar. Isso é a base do evangelho, a comunidade que vive excluída. Então, quando essa redação final chegou, lá pelos anos 90, as comunidades joaninas estavam sofrendo exclusão por parte desse judaísmo rabínico, tá? Desses judeus vamos dizer, da sinagoga, desses judeus oficiais, quando ele foi escrito. Então, para quem é pobre, ser excluído da sinagoga significava mendicância, porque a sinagoga ajudava financeiramente, com comida. Fora da sinagoga, vou passar fome. E quem era rico e estava na sinagoga? Perde prestígio, perde as suas relações sociais, perde a sua honra. Tá? Então, a exclusão dos cristãos é justamente a partir dessa questão da sinagoga, da expulsão deles da sinagoga, tá? É o mesmo que ser, então, e o pior, se os judeus que são reconhecidos pelo Império Romano como religião aceita, olha que eu vou dizer que é muito importante, se os judeus que são aceitos pelos romanos como religião lícita, quer dizer, aceita, se eles nos expulsam, nós seremos vistos como? Como religião não lícita. E o que o Império Romano fazia com religião não lícita? Perseguia, matava. Olha a gravidade de ser expulso da sinagoga. Se nas sinagogas somos respeitados pelo Império Romano, que reconhece os judeus, quando nós somos expulsos da sinagoga, o que o Império Romano vai fazer com a gente? Vai nos perseguir. E o que aconteceu lá na Ásia? Foi perseguido os cristãos. Foram perseguidos. Então, o evangelho de João é feito dentro desse contexto de muito sofrimento da comunidade. Expulsa das sinagogas, perseguidas pelo Império Romano. Então, é uma comunidade que está se defendendo, escrevendo para se defender de tudo isso que está acontecendo, tá? Uma resistência, uma comunidade que resiste. Bonito essa visão deles, tá? Então, eu posso ver essa exclusão, depois nós vamos ler junto com vocês. A gente pode ver claramente essa exclusão das sinagogas no cego de nascença. Está lá no capítulo 9, tá? Cego de nascença. Esse aí é um dos sinais que Jesus vai fazer, a cura do cego de nascença. E esse cego vai deixar bem claro que os judeus o expulsou. Vai deixar bem claro, os judeus me expulsou. Pessoal, me expulsaram. Me expulsou.
na época de Jesus, tinha o problema da sinagoga com os cristãos? Não, não tinha. Mas o João está colocando na realidade de Jesus uma realidade que era dele, lá nos anos 90. O João, ele engoliu 60 anos de história. Ele esqueceu os 60 anos de história entre Jesus e ele e colocou o problema dele na boca de Jesus. O que Jesus faz com esse cego de nascença? Acolhe. Acolhe. O que os cristãos têm que fazer com os irmãozinhos que estão sendo expulsos? Acolher. Está dizendo João, nós temos que acolher uns aos outros, como Jesus acolheu aquele cego de nascença. Então nós temos também que acolher aqueles que estão sendo expulsos da sinagoga. Tá bom? Qual é a visão do João? Outra chave de leitura. Qual é a visão do João sobre o povo? Sobre a questão do povo? Já disse para vocês que João não acentua a questão da pobreza econômica. Mas o João tem uma grande simpatia por todos os que são desprezados. João tem uma grande simpatia por todos que são desprezados. Exemplo, aquele aleijado que não consegue entrar na água, esse é o 5º sinal, tá? Então, Jesus tem um carinho por ele. Jesus tem um carinho enorme pelo cego de nascença. Jesus tem um carinho enorme pela samaritana. E a mulher, ela é duplamente... A samaritana é dupla... Na verdade, a samaritana é triplamente excluída. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser samaritana, o judeu samaritano não se dá bem. E terceiro, porque ela já tinha tido aí vários maridos. Então, já era excluída também nessa questão por ser divorciada várias vezes, rejeitada várias vezes. Tá? Então, era uma mulher triplamente excluída. Jesus tem um carinho enorme por ela. Anuncia para ela que ele é o Messias. Tá bom? E ela vai ser, inclusive, a mulher que vai anunciar Jesus para a aldeia dela, diz o Evangelho de João. Outra coisa, enquanto os fariseus mostram desprezo pelas multidões, Jesus acolhe essa multidão desprezada. Isso o Evangelho coloca. Então, embora João não fale da questão econômica, João tem uma preferência para com os desprezados, para com os excluídos da sociedade. Tá? E outra coisa importante, o que João oferece para essas pessoas que são desprezadas, excluídas? Acolhimento na sua comunidade. Essas pessoas devem ser acolhidas na sua comunidade. Acolher essas pessoas na comunidade é sinal de amor a Deus. Tá? Nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se vos acolheres uns aos outros. Tá? Então, é um evangelho muito concreto, muito pé no chão, a gente fala, tá? Agora, para vocês mulheres, ficar muito feliz, porque realmente é o evangelho que mais defende as mulheres. É o evangelho de João. E não é só por uma questão cultural, porque naquela época a mulher era muito desprezada, mas porque o João vê na mulher um papel notável para aquela época. Vou dar vários exemplos aqui, tá? Então, no sistema religioso, da época do João e de Jesus, a mulher tinha um papel de exclusão total, de exclusão total. E o 4º evangelho vai dizer e vai dar um papel primordial para as mulheres. O 4º evangelho é o único que dá um papel fundamental para as mulheres. Algumas pessoas chegaram a fazer uma leitura feminista do Evangelho de João. Não cabe o termo aqui, porque o feminismo só aparece no século XIX. Então, esse termo nem cabe aqui para essa discussão. Mas a mulher tem um papel muito grande no Evangelho de João. Primeiro, o primeiro sinal que ele faz foi a pedido de uma mulher, sua mãe. Então, vamos pegar vários exemplos, tá? Então, o primeiro sinal realizado por Jesus, que é a transformação da água em vinho, foi feito a pedido da sua mãe, mulher. Quando Jesus declara, eu sou, você sabe que a palavra eu sou na Bíblia significa Deus, né? Porque lá para Moisés, quando Moisés pergunta, quem é o Senhor que eu devo anunciar? Diga, aquele que eu sou o que sou. Sou quer dizer Deus. Então, Jesus se manifesta como Deus para uma mulher, a samaritana. Quando ela pergunta se ele é o Messias, o que ele responde? Eu sou. Está no capítulo 4, no versículo 26. Eu sou. Eu sou é mais do que Messias. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou. É um termo para Deus. Então, Jesus se manifesta como Deus, não para um homem, não para um discípulo, mas para uma mulher triplamente excluída. Mulher, samaritana e desprezada. Então, eu sou a mulher, tá? Então, ela vai se tornar, inclusive, apóstola dos samaritanos.
Depois, nós vamos ver em 11:27, a fé de Marta, muito bonita a fé que ela declara em Jesus, tá? Aquela fé que é narrada no capítulo 11, versículo 27. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a fé que ela tem em Jesus. Quer dizer, o Senhor é o detentor da vida. Onde o Senhor está, não existe a morte. O Senhor é o Senhor da vida, está dizendo Marta para Jesus. Mulher, não foi um homem que disse isso para ele. Depois nós vamos ver a questão que a mesma Maria, a irmã dela, né, a Maria, ela vai pedir para Jesus ressuscitar o irmão dela. Maria pede para Jesus ressuscitar o irmão dela, e ele atende ela, atende uma mulher, traz a vida para o irmão dela, o Lázaro. Essa mesma Maria é apresentada no Evangelho de João como aquela que ungiu os pés de Jesus com o perfume. Tá? Então, a Maria faz isso. E o que é ungir o pé de uma pessoa? Aquela Maria está reconhecendo Jesus como o Messias. Unção significa isso, o Cristo. O Cristo. Você sabe por que nós somos chamados de cristãos, né? Porque nós somos ungidos no batismo. Unção, né? Cristo, seguidores de Cristo. Depois aparece para mim o papel mais bonito de todo o evangelho, que é o papel de Maria Madalena. Ela vai cedinho ao túmulo e é para ela que Jesus anuncia a sua ressurreição. O evento mais importante de toda a história do cristianismo, Jesus anuncia para Maria Madalena, que o Papa Francisco chama de apóstola dos apóstolos. É tão bonita essa frase em relação a ela. E essa Maria, o que Jesus manda essa Maria Madalena fazer? Vai lá e anuncia a ressurreição para os meus irmãos, para os outros apóstolos. Então ela se tornou o quê? Ela se tornou evangelizadora dos apóstolos, essa Maria Madalena. Olha a importância das mulheres no Evangelho de João. Então, olha a importância. É o evangelho que mais salienta o papel feminino de todos os evangelhos, é o Evangelho de João. O Evangelho de João é o mais universal. Por que o mais universal? Você pode aplicar ele para qualquer época. Por quê? Porque ele não se identifica. Ele simplesmente se fala que é o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Pode ser a comunidade, pode ser a mulher? Pode ser a mulher. Pode ser Maria Madalena? Pode ser Maria Madalena. Então, ao dizer que ele é o discípulo amado, ele abriu um leque muito grande. E qualquer um cristão pode ser o discípulo amado. Eu sou o discípulo amado de Cristo, porque sigo esse Cristo. Então, ao não se identificar, o evangelho se tornou universal, porque eu posso aplicar ele em qualquer época. Qualquer pessoa que segue Cristo é o discípulo amado do Senhor. Não é o João, não é ele que está escrevendo. Ele, ao não se identificar e preferir ser chamado de discípulo amado, ele abriu o leque para toda a comunidade perseguida de cristãos de ser amada por Jesus. Volta ao texto. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Discípulo amado. Então, discípulo amado são todos aqueles que amam, que seguem Jesus. Não é ele especificamente. Então, a partir de hoje, não quero mais vocês nas catequeses ou na igreja dizendo que o discípulo amado de Jesus é o João. Ele não se identifica assim. Ele deixa aberto o termo. E ele usa possivelmente para a comunidade que segue Jesus. Essa é a comunidade do discípulo amado. Aí você pode dizer assim, mas pode ser o Lázaro que ele recitou, porque é o único caso que ele chora ali na Bíblia. Quem é o Lázaro? O Lázaro não é o cristão que segue ele? Portanto, não é a comunidade? O Lázaro não vive com Marta e Maria, uma comunidade? Marta, Maria e João não são símbolos da comunidade? Quem é o discípulo amado de Cristo? A comunidade que segue ele. Olha a simbologia por trás de cada um. Já estou dando uma chave de leitura importantíssima para vocês. O que é ressuscitar o Lázaro se ele é a comunidade? Uma comunidade que é perseguida. O que é ressuscitar o Lázaro? Se ele é a comunidade é perseguida, ressuscitar a comunidade significa o quê? Onde Jesus estiver, tá? Entre nós não haverá morte. Judeus não vai nos matar, o Império Romano não vai nos matar porque Jesus está com a gente. Ele é o Senhor da vida. Só chave de leituras para depois, tá? Não vou criar confusão hoje, não. Então, o nome discípulo amado, ele pode envolver a gente no texto. O João quis isso, envolver a gente.
Ele abriu o leque, ele se tornou universal, não é só para aquela época. Qualquer um pode se sentir o discípulo amado de Cristo em qualquer época, desde que você seja seguidor de Cristo. Nós somos amados por ele. Ou vocês acham que Jesus, no seu infinito amor, ia preferir um discípulo a outro? Se ele é Deus e ama o filho como qualquer pai, e ama todos do mesmo jeito, tá? Deus não faz acepção de pessoas. Quem é mãe aí tem... eu falei a Flávia que tem 2 filhas. Se eu falar, Flávia, você ama mais qual das suas filhas? Ela fala, não tem como, ama as 2 do mesmo jeito. Assim é Deus. Deus não faz preferência para a gente. Não. Nós todos somos filhos amados de Deus. Então, quem é o discípulo amado de Jesus? Todos os seus seguidores. A comunidade. A comunidade é o discípulo amado de Cristo, tá bom? Mas a mulher pode se colocar nisso também. As mulheres podem se sentir que Cristo tinha um amor especial por elas? Pode. Por isso que o Evangelho de João, ele abriu um leque muito grande e é inclusivo. Ele nos inclui todos, não exclui ninguém desse amor de Jesus Cristo, tá bom? Então, o quarto evangelho foi gerado num clima de abertura à mulher, tá? Mais corriqueiro do que existia de então. E aqui podemos dizer que o evangelho, que o João, o escritor, tem uma cabeça mais aberta do que os outros evangelistas, tem, muito mais, e por isso nos mostra que ele era muito mais, embora ele escreva por judeus, ele também tem uma grande formação grega, porque os gregos têm essa cabeça mais aberta em relação à mulher, tá? Então ele recebeu essa formação, por isso que a gente fala do evangelho escrito em Éfeso aí, essa questão. Vamos ao aspecto político do evangelho. Esse foi o aspecto social, questão que a comunidade era excluída. Político. Como eu falei para vocês, o João não defende o messianismo político de Jesus, né? Esse nacionalismo que Jesus veio para libertar os judeus de Roma. João não defende isso. E João não anuncia o reino de Deus no sentido de messianismo. Como eu falei para vocês, lá está em 18:36, o meu reino não é deste mundo. E diz mais, que a vitória dele seria sobre o chefe desse mundo, sobre o chefe que é o diabo. É uma leitura espiritualista e fala da sua glorificação, da sua ressurreição. Tá? Então essa é a questão do reino de Deus. O reino de Deus do João não é um reino messiânico no sentido judaico, tá? Por isso que os judeus expulsam os cristãos da sinagoga, tá? Por pregar um outro tipo de messianismo também. Mas o João não abre mão de chamar Jesus de Messias, tá? E o que significa Messias aqui? Primeiro ponto, chamar Jesus de Messias deixa claro que nós somos judeus, mas não somos judeus como os outros, porque o nosso Messias é um outro Messias. Então, o Messias Jesus diferencia os cristãos dos outros judeus. Então, ao falar que Jesus é um Messias diferente, eu estou dizendo que nós, judeus cristãos, porque quem estava escrevendo era judeu, que nós, judeus cristãos, somos diferentes dos outros judeus. Nós não acreditamos no Messias que eles acreditam. Então, distinguia os cristãos dos judeus. E o conteúdo do Messias dos cristãos é um conteúdo diferente, ele é um conteúdo espiritual. Tá? Em relação ao Império Romano, o Império Romano, o João não tem interesse no Império Romano, pouco fala do Império Romano. Você não vai ouvir falar muito do Império Romano no Evangelho de João. E o João vê o Império Romano como algo negativo, diferente do Lucas, do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas fala que o cristianismo só cresceu por causa da expansão do Império Romano. Quando ele escreve o Atos dos Apóstolos primeiro, ele vai dizer que o Império Romano favoreceu o crescimento do cristianismo. O João não. O João ele está escrevendo numa comunidade que está sendo perseguida pelos romanos também, e, portanto, ele vai ver o Império Romano como algo negativo. Guto, mas ele fala do Pilatos lá, que o Pilatos ele era bonzinho, que ele tentou salvar Jesus. Aquilo é ironia do João. Vocês vão aprender a ler aquele evangelho a partir de agora de uma forma diferente. O João está fazendo uma ironia, tá? Para o Pilatos, lavar as mãos significa que ele é um canalha. Ele podia ter salvo Jesus e não salvou. Se Jesus é justo, se Jesus é isso, por que não salvou? Ele preferiu lavar as mãos, entregar ele à morte.
Então ele vê o Pilatos de uma forma muito negativa. A gente esquece de ler essa última parte do lavar as mãos. A gente só vê o Pilatos tentando salvar Jesus e esquece que no final Pilatos lava a mão quando ele poderia dizer, ele não vai morrer. Quem manda nessa bagaça sou eu. Ele não vai morrer. Mas preferiu entregar Jesus à morte para ficar bem com os judeus. Então, o Império Romano é representado pelo chefe desse mundo. Quem é o chefe desse mundo? O diabo. Então, a visão do João em relação ao Império Romano é negativa, diferente do Lucas, que eu falei para vocês, tá? Eu posso mostrar isso, por exemplo, dizendo que o João ele apresenta um Pôncio Pilatos fantoche na mão dos judeus. Os judeus usam ele como se fosse uma marionete. Faz com Pilatos o que eles bem entendem. Ele vai mostrar que esse Pilatos é cínico. Ele é cínico. Ele poderia usar do seu poder para livrar Jesus, que é justo, e não fez, tá? Então, aqui só para mostrar que entre João e Lucas há uma diferença em relação a isso, tá? Não esqueça disso. João, embora não fale muito do Império Romano, por que, Guto, que João não fala tanto do Império Romano? Os cristãos estão morrendo. Como é que eu vou criticar abertamente o Império Romano? Como é que é a forma de criticar o Império Romano? Com ironia, com cinismo, colocando o Pôncio Pilatos como marionete, você entendeu? Quer dizer, através de simbologia. Eu não posso bater de frente com o Império Romano num período que a minha comunidade está morrendo na mão deles. Eu não posso fazer isso, tá? Aspecto religioso. O Evangelho de João, ele é um evangelho que coloca a sua centralidade na cidade de Jerusalém. 80% do texto joanino é em Jerusalém. 20% ele divide entre a Galiléia e a Samaria. Diferente dos outros. Os outros evangelhos sinóticos, 80% Jesus está na Galiléia. Só o finalzinho do evangelho que vai para Jerusalém. O João faz o contrário. A maior parte do evangelho acontece na cidade de Jerusalém. Só que Jerusalém, para o João, é diferente do Lucas também. O Lucas vê Jerusalém como algo positivo, porque foi dali que surgiu o cristianismo. O João, ele vai ver Jerusalém como lugar do conflito, tá? Igual Marcos, o evangelho de Marcos também é assim. É o lugar do conflito, o lugar da perseguição, o lugar da morte de Jesus. Então, a visão de Jerusalém também no evangelho de João é uma visão negativa, tá? Então, o João não privilegia Jerusalém no sentido positivo, mas ele vai dizer que Jerusalém é a cidade onde é crucificado o Senhor. Aqui ele faz referência ao texto do Apocalipse, embora ele não seja do mesmo João, o ambiente é o mesmo. Então, Jerusalém é essa imagem da cidade que crucificou o Senhor. Tá? Tem uma festa, isso é muito interessante, tem uma das festas que os irmãos de Jesus vão a Jerusalém e perguntam para Jesus, você não vai para Jerusalém? Ele não sobe para Jerusalém. Ele prefere não subir em Jerusalém. Então, o Jesus, e por que Jesus não sobe? Segundo João 7, 1:10, vocês podem ler lá depois, João 7, 1:10, diz por causa do brilho da cidade. O que é o brilho da cidade? Todo esse poder da cidade, todo esse poder, Jesus prefere estar longe disso. Tá? Jesus prefere estar longe disso. Pessoal, hoje, historicamente, nós sabemos, isso é histórico já, perto do templo, quem já viajou lá para Jerusalém, eu até levei nesse lugar, lá perto do templo tem um lugar chamado Piscina de Betsa, a Piscina das Ovelhas. Ali nessa Piscina das Ovelhas era onde ficavam os excluídos, para se lavarem, mas não podiam entrar no templo, eram excluídos. Jesus, vocês vão ver no Evangelho de João, ele não, na festa da Páscoa, ele vai a Jerusalém, ele não vai para o templo, onde Jesus fica, nessa piscina, conversando com os excluídos. É como se Jesus dissesse assim, se eles não podem entrar no templo, eu também não entro. Então, Jesus está sempre nessa piscina com os excluídos. E é lá que ele vai encontrar um cara tentando entrar na piscina para ser curado, porque diz que o Espírito Santo descia nessa piscina e a pessoa ficar curada e não consegue. Jesus vai dizer para ele assim, toma tua maca e levante e ande. Né? Então, Jesus está sempre do lado desses excluídos na piscina, lugar que aqueles que não podiam entrar no templo ficavam ali. O lugar a gente diria hoje na sociedade, o lugar da ralé. Enquanto todo mundo quer entrar na festona do templo, da igreja, Jesus está lá fora com os drogados. Vamos fazer a leitura de hoje, tá? Com os drogados, com aqueles que não podem entrar, com as prostitutas, conversando com eles. Então, essa é a visão que João nos passa.
de um Jesus muito próximo desses excluídos fora. Então, Jerusalém é vista como algo negativo. João deixa claro que o templo, tá, já era, não funciona mais. E agora, então, que é uma ironia. O que agora são novas relações. O que o João está dizendo? Gente, a sinagoga, o templo já não existe. Caiu em 70, quando o João estava fazendo a redação. O templo não existe. Vocês estão chorando para essas sinagogas? Tá? Esquece. O judaísmo já era. O João está dizendo isso literalmente. O judaísmo já era. Agora é vinho novo. Olha o primeiro sinal. É vinho novo. Aquela talha dos judeus da purificação, como é que elas estão, pessoal? No primeiro sinal, são 6 talhas judaicas de purificação. Como é que o João apresenta elas? Vazias. O judaísmo está vazio. Não consegue transformar o homem água em vinho, em coisa melhor. Quem é que transforma o homem água em vinho? Só Jesus. Não é a sinagoga mais. Pessoal, isso é muito bonito, o Evangelho de João. Então, só Jesus pode transformar o ser humano água em vinho. A sinagoga não faz isso mais com o ser humano. Olha que lição que João está dando naqueles judeus cristãos que estão chorando porque foram excluídos da sinagoga. O João está dizendo assim, enxuga esse rosto, seca essas lágrimas. O judaísmo é vazio, não tem nada a oferecer para nós, não. O único que pode oferecer para nós algo é Jesus. É ele que transforma o ser humano em algo melhor. E somos transformados em vinho, o vinho novo de Jesus. Várias vezes nós vamos ver. É possível colocar remendo novo e calça velha? Vai rasgar. Quer dizer, o judaísmo não tem nada a ver com a gente mais. Esquece o judaísmo, está dizendo João. Esquece. Isso está falido. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Tá? Pare de ficar chorando por causa dessas sinagogas. Então, é uma questão muito interessante nessa questão. Tá? Um outro ponto que eu queria falar para vocês, o Evangelho de João é o único que fala que trata Jesus... Não é um que fala como são mestre, não. São todos chama Jesus de mestre. Mas é o único Evangelho que chama os discípulos de filhinhos. Jesus chama os discípulos dele de filhinhos. Por que o Evangelho faz isso? Isso é uma dívida com o judaísmo sapiencial. Sapiência são os livros do Eclesiástico, aqueles livros de poemas. Naqueles livros, nas escolas de discípulos, os mestres chamavam seus filhos de filhinhos. O que mostra ainda que o João não é contra todo o judaísmo. Ele é judeu. Ele é contra o judaísmo que negou Jesus. Está claro isso? João é judeu. Ele não é contra todo o judaísmo. Ele é contra o judaísmo que negou Jesus. Por isso que ele resgata certas coisas bonitas do judaísmo antigo, como, por exemplo, essas escolas sapienciais judaicas, que chamavam os discípulos de filhinhos. Jesus, como mestre, professor, ele chama os discípulos de filhinhos, pegando essa tradição sapiencial. João coloca isso na boca de Jesus, tá? Então, o Evangelho de João mostra um conceito bastante diferente de discípulo. Enquanto discípulo é colocado aquele que está abaixo do mestre, Jesus chama os seus discípulos de como? Eu já não chamo vocês de discípulos, eu chamo vocês de amigos. Então, aqui, o tratamento de Jesus em relação aos discípulos é de amizade, tá? Entre mestres e aqueles que aprendem. Eu agora vou chamar de amigos. Então, é um termo novo que Jesus está usando para isso. Já falei da comunidade perseguida, não vou entrar mais nessa questão, tá? Nós vamos depois falar bastante sobre isso. Já falei também sobre os judeus, a crítica que ele faz aos judeus. Eu só queria mostrar uma questão importante do prólogo que vamos estudar. No prólogo fala assim, ó, a palavra Jesus estava no mundo, na sociedade. Mas a sociedade, o mundo, não o reconheceu. Quem é a sociedade que não reconhece Jesus? Primeiro ponto, Israel. Depois, os romanos. Então, aí fala no final, mas os seus não acolheram. Quem são os seus? Israel. Olha a crítica ao judaísmo aqui, só para vocês verem isso já no prólogo, tá? Já vimos essa questão. Estamos finalizando aqui. Quero falar da figura de João Batista. Finalizar hoje com João Batista. João Batista, ele é bem presente no Evangelho de João. Por quê? É o Evangelho que dá mais importância para João Batista. Por quê? Porque nós sabemos hoje que no século I, mesmo depois da morte de Jesus, uma comunidade
em Éfeso, onde o Evangelho de João foi escrito, existia uma comunidade dos discípulos de João ali, tá? Existia uma comunidade dos discípulos de João Batista ali. A pergunta essa comunidade virou comunidade cristã? Possivelmente sim. Possivelmente aquela comunidade dos batistas, elas se entraram na comunidade dos cristãos. Nós sabemos disso por duas informações. Primeira informação, quando João Batista está pregando, 2 discípulos dele aproximam de João Batista, ele vira para esses 2 discípulos, um é André, nós sabemos, o outro é o discípulo amado. Ele vira para o discípulo André e para o discípulo amado e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que acontece com esses 2 discípulos? Passam a seguir Jesus. Então, esses 2 discípulos passam a seguir Jesus, os discípulos de João Batista. Então, aqui, possivelmente, o João está dizendo para nós que aquela comunidade dos batistas, como era chamada, ela vai se inserir no cristianismo, tá? Então, essa é uma das possibilidades em relação a isso. O outro motivo é que o João elogia bastante o João Batista como precursor do cristianismo, como aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Tá? O tempo todo ele frisa muito isso. Ele vai colocar sempre o João Batista como aspectos positivos. Tá? Então, é possível, historicamente, que os discípulos de João Batista tenham aderido à comunidade dos cristãos e não à sinagoga. Preferiram ficar do lado dos seguidores de Jesus do que do lado da sinagoga, tá bom? Então é possível isso. Por fim, os samaritanos e gregos. Quem são os samaritanos? Deixa eu só ver aqui, a Flávia está chamando aqui. Já consegui entrar. Ah, tá, beleza. Tá. Quem são os samaritanos dentro do Evangelho do João? Tá? Quem são os samaritanos? Os samaritanos, nós sabemos que eles são aquelas 9 tribos que separaram do Salomão. Então, eles pertencem aí ao Reino do Norte. São aqueles que separaram do grupo do Salomão depois da morte do Salomão. Portanto, eles são bem próximos dos judeus. São irmãos. Historicamente, são irmãos. Por que existe essa briga? Pode ser por 2 motivos. Primeiro, essa separação. Mas o motivo principal é que esses samaritanos construíram um templo lá na sua região, dizendo que ali Deus se manifestava verdadeiramente, não em Jerusalém. Isso foi no século IV a.C. Então, esse templo no norte, na Samaria, foi construído e os samaritanos diziam que ali se manifestava Deus, e não no templo de Jerusalém. Havia essa rivalidade política, por isso, da briga dos samaritanos com os israelenses, os judeus, porque, pessoal, judeus e samaritanos é o mesmo povo, descende do mesmo grupo, fazer parte da mesma tribo. Só que um grupo, 9 dessas tribos, não aceitaram mais a obediência a Salomão, porque achavam que Salomão era injusto pelos impostos que ele cobrava, tá? Só 2 permaneceram fiel ao Salomão. E quem são os gregos? Que aparece muita palavra grego no Evangelho de João. Nós não sabemos quem são esses gregos. Podem ser gregos mesmos, gentios, estrangeiros, que são os não-judeus, estrangeiros, mas podem ser judeus chamados helenistas, judeus que vivem fora de Jerusalém. Eles também podem ser chamados de grego. Por isso são chamados de helenista. A palavra helenista é grego. Então, quem são esses gregos? Podem ser estrangeiros, outros que não sejam judeus, ou podem ser judeus convertidos, judeus que não viviam mais na Palestina, que viviam fora, que é chamado aí de judeus helenistas. Pode ser um dos 2, tá? Nós não sabemos muito bem como é que João usa esse termo. Eu vou parar aqui, já falei 46 minutos. A próxima aula será a última aula da chave de leitura. Aí nós vamos entrar no Evangelho, tá? Essas chaves são importantes, porque quando vocês forem ler o Evangelho, vai ficar bem claro depois. Não vai ter mais nem dificuldade, tá? Essa chave de leitura. Então, hoje vocês já vão ler o Evangelho com muita clareza dessa briga política entre a comunidade de Jesus e os judeus expulsando os cristãos da comunidade, o João que pede para os irmãos se ajudarem, né? Isso vai estar claro também. A importância das mulheres dentro do Evangelho de João, que é outro ponto importante, tá? Vocês vão ver isso aí. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer aí, tá? Tá aberto aí. O texto eu já coloquei lá para vocês e o Mauro vai postar depois o vídeo, tá gravando aí. Ô, Guto,
Oi. Continuo com a minha dúvida sobre João. Esse João foi o mesmo que acolheu Maria depois da morte de Jesus? Não, não é o apóstolo. O apóstolo estava morto. Tá, e Mas quem que é o João que escreveu o Apocalipse? na aula passada eu até expliquei essa questão. Existem dois Joães que aparecem. Um é Então chamado de são três. velho. Um apóstolo que morreu. São três. Na verdade, são três. Existe o João apóstolo, o João um que é chamado de o velho, esse é possivelmente o evangelista, e um outro João chamado o novo, que é possivelmente o escritor do Apocalipse. Essa é a tendência mais aceita hoje, tá? É possível que o evangelista e o escritor das três cartas joaninas seja a mesma pessoa. De novo, é possível que o escritor do evangelho e das três cartas seja a mesma pessoa, porque parece muito o escrito. Quem é professor aqui vai entender o que eu estou dizendo. Quando você pega um aluno que escreve uma redação e você conhece o estilo dele escrever, daqui a um ano que você conhece ele não precisa nem colocar o nome da redação, que você sabe quem é ele. Pelos conceitos que ele usa, pela forma que escrever errado ou não. Então, assim também a gente lê o Evangelho. O Evangelho de João e as cartas são muito parecidas. Muito parecido o estilo. Então, a gente acredita que seja o mesmo, acredita, não tem como provar historicamente. Então, acredita-se pelo estilo que o Evangelho e as três cartas joaninas, chamadas cartas teológicas, são da mesma pessoa. Já quando você pega o Evangelho de João e pega o Apocalipse, você vai ver que é muito diferente. É como se eu pegasse duas pessoas diferentes e mandasse escrever sobre o mesmo tempo de redação. Vai estar bem diferente. Mas o ambiente, você percebe que é o mesmo, o ambiente de perseguição. Então a gente acha que o ambiente que foi escrito, tanto o Evangelho, como as cartas, como o Apocalipse, foi a Ásia. Foi a Ásia, Éfeso. Tá? O ambiente é o mesmo. As pessoas podem ter sido diferentes. Tá? Podem ter sido diferentes. Mas todas elas, seja do Evangelho de João, seja das cartas, seja do Apocalipse, teve como referência o apóstolo João. Por isso nós chamamos de tradição. Entendeu o que é tradição? Quer dizer, vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu até falei isso aqui numa aula que eu dei essa semana aí até para o Colégio Monteiro aí, de vocês aí de Santa Helena, Monteiro. Eu estava dizendo o seguinte, quem me inspirou a ser professor foi uma professora chamada Maria Helena Café. Maria Helena Café, ela que me inspirou. Até hoje, quando eu vou dar aula, eu tenho até os trejeitos dela. As coisas que ela falava, a ironia dela. Quer dizer, eu sou ela? Não sou ela. Eu posso escrever um livro escrevendo assim, ó, ser professor segundo Maria Helena Café. Eu escrevi o texto. E eu coloco Evangelho de Maria Helena Café. Eu posso escrever assim, Evangelho de Maria Helena Café. Eu estou escrevendo. A Maria Café está morta. Mas quem está me inspirando? Quem me inspirou a escrever? Foi ela. Assim é o Evangelho de João. Quem está escrevendo não é o apóstolo, mas quem era a grande inspiração daquela comunidade? João, o apóstolo. Entendeu? Isso chama tradição. Isso chama-se tradição. A igreja chama isso de tradição. Tá? Então, mesmo que os autores sejam outros, a inspiração é de uma comunidade que respirava o apóstolo João. Foi o apóstolo João que inspirou aquela comunidade. Então, poderia ser 30, 40, 50 pessoas escrevendo o evangelho. A inspiração era do apóstolo. Então, por isso que não é muito importante quem escreveu, viu? A gente sempre fala isso para vocês. Os evangelhos são obras anônimas. Tá? São obras anônimas. Não importa quem escreveu, mas quais os problemas que a comunidade estava sofrendo e como. Então, o evangelho não é do João? Não é do João. É de um evangelista que viveu na comunidade e se inspirou aí muito naquilo que a comunidade tinha das lembranças, vamos dizer assim, da inspiração desse apóstolo chamado João. Tá bom? Quer dizer, trazia esses elementos. Ficou claro nessa questão? Mas, só para fazer esse resumo, quem escreve o evangelho e as cartas pode ter sido, não falo nem escrever, a redação final, pode ter sido a mesma pessoa,
mas quem escreveu o Apocalipse é outra pessoa, mas o ambiente é o mesmo. Todo mundo, é como se todo mundo vivesse em Campo Grande, ou como todo mundo vivesse em Santa Helena, ou como se todo mundo vivesse em Bonito. O ambiente é o mesmo. Os problemas são muito parecidos. Por isso que... então como é que nós vamos colocar o nome desse evangelho? Vamos homenagear aquele que nos inspirou, o João. Tá? Se eu fosse escrever um evangelho da educação, eu ia colocar evangelho segundo Maria Helena Café, porque ela me inspirou. Embora eu que escreva esse evangelho, não ela. Mas eu estou em cima das ideias que eu acreditei que ser dela e que ela me passou. Tá? Então, são só para vocês entenderem como é que isso funciona. As inspirações que vêm. E temos uma frase da Idade Média que nos ajuda a entender esse processo. Somos anões em ombros de gigante. Quer dizer, só podemos enxergar longe porque estamos em cima de ombros de pessoas maiores do que nós. O evangelista João só escreveu porque tinha alguém maior do que ele, o João apóstolo. Tá? E os outros também, os outros textos. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, só isso mesmo. Tá bom. Semana que vem, então, a gente finaliza essa parte teórica, mas aqui é importante, que são as chaves de leitura para vocês entenderem, tá bom? E aí nós já vamos direto para o texto, vai ficar bem fácil, tá? Hoje eu dei algumas chaves, assim, a questão da importância da comunidade. Então, Lázaro, Marta, Maria, comunidade, tá? Ressuscitar a comunidade, ressuscitar Lázaro, só para vocês entenderem essas questões. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão. Fiquem com Deus, um abraço.